Boa noite a todos, desse lado espero que esteja tudo bem convosco. Hoje vamos aqui falar, obviamente, uma vez mais, em termos técnicos. Vamos falar aqui dos principais bancos que amanhã vão apresentar resultados. Vamos falar da JP Morgan, do Bank of America, do Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup e ainda vamos ver aquilo que será também aqui um ETF do setor bancário. Ok? Uma vez mais, não é preciso dizer, não é que, obviamente, este vídeo dedica-se somente à análise técnica, é a isso que eu dedico o canal desde o início, e então vamos lá falar aqui um bocadinho em termos técnicos sobre aquilo que poderão ser as expectativas. Claro que ninguém sabe se o movimento será em alta ou em baixa, né? Nós não estamos aqui a adivinhar, estamos obviamente a falar em termos de probabilidade. Ora, começando aqui pela JP Morgan, reparem então que a JP Morgan no dia de hoje fez então aqui aquilo que se denomina de uma vela envolvente, não é? Aqui este retângulo que eu tenho aqui então assinalado, ou esta box, como queiram assim chamar. Reparem então que hoje fez aqui esta vela envolvente em baixa, ou uma bearish engulfing, como quiserem, não é? E então a perspectiva amanhã é de que possivelmente então, com base aqui nesta vela e não só nesta vela e também nisto que eu vou dizer agora, é que efetivamente reparem que de momento estamos claramente aqui a ter uma linha de tendência descendente, não é? Regressando aqui àquilo que é o básico da análise técnica, muitas das vezes não vale a pena complicar. Reparem então que efetivamente é isso que sucede. Temos aqui uma linha de tendência decrescente, máximos decrescentes, ok? E então, já hoje não chegámos a tocar estes máximos, fizemos uma vela envolvente em baixa, fechamos aqui o gap que adivinha efetivamente aqui de quinta-feira passada e acabámos praticamente então por encerrar aqui este gap que advém hora sexta, quinta, terça, quarta, terça, aqui de terça-feira, não é? Com a vela de sexta, quase anulamos aqui este movimento. Ora, amanhã, não é? A probabilidade, claro que obviamente tudo poderá mudar, não queremos estar a adivinhar nada, estamos sempre a falar em termos de probabilidade e eu friso isso muitas vezes e amanhã também no webinar que irei dar então do IPC, neste caso na XTB, falo também sempre nessas questões, sempre em termos de probabilidade e iremos falar também dos bancos e também perceber então se as principais métricas destes bancos que eu vou aqui falar hoje irão então ter aqui earnings e também aqui as respectivas receitas positivas ou negativas ou até neutras, não é? Mas então, regressando aqui então em termos técnicos, reparem que depois de todo o momento de alta, poderá então isto ser o início agora do movimento em baixa e isto uma pequena consolidação, a não ser que parta aqui os 324,99 aí sim a consolidar, ou se não, poderia estar aqui a consolidar para, face o movimento prévio, ir a novos máximos e aqui ultrapassar até este valor de 25 de junho, situado aqui em torno dos 343 e possivelmente dirigir-se então aqui ao nível de máximos, que é a zona entre os, na minha opinião, os 354,70, 356,70 aproximadamente, ok? Esta faixa aqui aproximada de 2 dólares. Ora, aqui na JP Morgan, então, já temos aqui a minha visão para aquilo que será o dia da manhã. Já agora dizer que os dados serão divulgados antes da abertura do mercado americano, das 5 cotadas que eu vou aqui falar. Depois, vamos falar aqui então do Bank of America, também no dia de hoje, não é? Na segunda-feira, dizer também que temos aqui aquilo que se denomina de uma bearish engulfing, uma vez mais uma vela envolvente em baixa. Viemos tapar aqui o gap aqui de terça-feira, já o viemos aqui fechar tanto no dia de ontem como no dia de hoje, apesar de que fizemos aqui novos máximos, mas neste caso novos máximos face à vela de sexta-feira, mas não novos máximos aqui face a esta vela de dia 7 de julho, terça-feira. Ora, o movimento tem sido explosivo em alta, também como já vimos na JP Morgan e vamos assistir também noutros bancos. Claro que isto poderá ser um movimento derivado de todos
os índices então, e principalmente tanto o S500 como também aqui o Nasdaq, mas mais o S500 obviamente, que vocês sabem o que tem impulsionado é então os semicondutores e as tecnológicas, mas o mercado muitas das vezes é arrastado e vamos perceber amanhã, independentemente dos resultados, não é? Porque o mercado já sabe sempre antes se efetivamente então esta queda que tanto se deu na JP Morgan como no Bank of America e vamos observar mais para a frente para as outras cotadas, será só pela questão do sentimento ou se efetivamente o mercado já sabe algo para a abertura da manhã. Ou isto, melhor dizendo, não é? Para antes da abertura. Na abertura é que depois se vai ver a amplitude ou não do movimento prévio aqui ao mesmo. Ou neste caso, à mesma abertura de sessão americana. Ora, Bank of America, não há aqui muito mais a dizer, ok? Eu estou aqui a simplificar ao máximo, só dar também aqui alguma perspectiva tanto em alta como em baixa. Poderá também isto ser aqui uma pequena consolidação, apesar de fechar aqui o gap, fez a vela envolvente em baixa e para já também no dia de hoje também recuperou tudo, por isso existe muita indecisão, mas dar aqui então uma perspectiva, não é? Obviamente não é uma vez mais a tentar adivinhar, olhar para os valores dos 62.43, 63.78, olhar neste intervalo aproximadamente, este intervalo de 1.30, 1.40 dólares, e depois, se efetivamente for numa ótica de baixa, não é? Um primeiro nível que teríamos que estar aqui atentos e logo no curtíssimo prazo é a zona dos 58,96 a 59 aproximadamente, e depois começar então a olhar, caso seja quebrada esta sombra do dia de hoje em baixa, então olhar aqui para os 56,84, 56,90 ou até, se quiserem, 57. Vamos olhar também agora para aquilo que é a Wells Fargo. Reparem que a Wells Fargo, muitos de vós me podem dizer, é verdade, fechou aqui o gap, continuou em alta, mas aqui uma red flag, não é? Que, efetivamente, uma vez mais, aqui o dia 7 de julho, já vimos aqui nas cotadas anteriores, foi aqui um marco importante para aquilo que é o setor, fez aqui o que vocês podem denominar de uma vela de homem enforcado, eu gosto mais do nome em inglês, que é um hanging man, só que este hanging man está no sítio errado, não é? Deixem-me só aqui beber um bocadinho de água. Este hanging man não deveria estar aqui. E porquê é que não deveria estar aqui? Por um simples motivo. Porque um hanging man, por norma, tende a ser uma figura isolada num movimento de alta. É verdade, estamos no movimento de alta, mas se nós formos mais a fundo, estamos sim no movimento lateral. Ok? E reparem que, efetivamente, o movimento de alta principal é esse mesmo momento, um movimento de alta, e isso está confirmado, atenção. Reparem que todo este movimento mínimo, aliás, formos desde aqui de baixo, mínimos e máximos principais, mínimo, aliás, mínimo, máximo, desculpem, mínimo, máximo outra vez, ou se quiserem assumir este máximo, depois este mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, primeira lateralização. Agora, se quisermos este ser aqui um máximo e depois este também um máximo, e poderíamos considerar isto um mínimo, este outro mínimo e este outro mínimo crescente. Ok? Isto depende da análise que cada um faça. Agora, dentro desta tendência principal de alta, está-se aqui a formar uma lateralização. E se esta vela, lá está, pode estar a enganar hoje muitos investidores com esta puxada toda para cima, pode ser claramente também aqui, neste caso, mostrar-nos também que o mercado está com força para o Wells Fargo subir e vir aqui a máximos de fevereiro, ou inícios de fevereiro de 2026, à zona dos 95, 95,40. Não descarto que seja isso, mas esta vela de Hanging Man não deveria estar aqui. E tanto não deveria estar aqui, como também não deveria coincidir com a sombra da vela anterior. Lá está, aqui dou alguma margem de manobra, mas em termos de probabilidade, a Wells Fargo possivelmente tem aqui mais espaço para subir em termos de probabilidade, obviamente. Não é? Nós não sabemos, estamos também preparados aqui para um cenário de baixa se isto for um movimento lateral e caso parta esta zona que aqui está, dos 86,17, 86 valor psicológico, começar a olhar para valores dos 82,71.
Olhamos então para outra cotada, que é a Goldman Sachs também. Neste caso, a Goldman Sachs, primeiro que tudo, há quem diga, não é? Que, e lá está, não é a minha opinião, que possa estar aqui uma figura de head and shoulders. Isto, obviamente, regressando àquilo que é os princípios basilares da análise técnica, obviamente. E é isso que eu também estou aqui a retratar, estou a ir neste caso, à base, digamos assim, estou aqui a simplificar ao máximo. E reparem então que a Goldman Sachs, para ter, na minha opinião, aqui um head and shoulders, neste caso, este primeiro ombro não deveria estar tão próximo à cabeça. Não vou estar aqui a desenhar aquilo que é a linha do epicentro, já desenhei em vídeos anteriores, foi aqui uma métrica que eu introduzi para aquilo que é o Head and Shoulders, ou cabeça e ombros. Eu nunca vi em livros, nem nunca vi em lado nenhum, pelo menos, lá está. Não sei se fui eu aqui o primeiro a adicionar a métrica, mas também não interessa, mas eu costumo fazer isso então para me dar aqui uma maior certeza. Para mim faz sentido, para vocês pode ou não fazer, independentemente se utilizam ou se não utilizam, não é? Obviamente. Mas não me faz sentido por este primeiro motivo, aqui a proximidade e depois aqui o desfazamento que existe de um primeiro ombro para um segundo ombro. Ora, eu descartando toda esta figura, não descarto que seja aqui aquilo que se denomina de uma figura lateral, tem aqui claramente uma zona de controle, ok? Esta zona dos 1090, 1092 é uma zona de controle, em que aqui é uma zona importante entre aquilo que nos desvia dos 1181, 1200 e o que nos desvia então aqui dos 1000, 1010 aproximadamente, ok? Estamos aqui em terra de ninguém, estamos muito indecisos. É verdade que esta vela de sexta-feira praticamente fez aqui uma engolfing de baixa, mas não fez aqui por 18 centavos, mas mesmo que fizesse aqui a ajusta, isto claramente demonstra um sentimento de alta, porque, não é? Efetivamente, e não foi o que se veio a verificar, pelo menos no fecho da vela, e portanto isto também não era uma engolfing, mas mesmo assim, em termos de day trading, ainda daria aqui uma, neste caso, escassa oportunidade, mas não chegou a ser esta vela aqui de engolfing de baixa por 18 centavos de dólar, mas se fosse, mesmo assim o sentimento indicava de alta, porquê? Porque fechou aqui mesmo a resvés com a abertura da vela anterior e abriu em gap de alta, ok? Muitas das vezes estas velas engolfing enganam desta maneira. E reparem, se a mesma fosse considerada como tal, então esta vela de hoje, em termos de fecho, estamos a ver aqui como é que fechou, nos 1045, mas em termos de day trading, mesmo assim, ainda oferecer uma oportunidade. Ora, neste caso, já vos disse aqui, estes valores seria aquilo então que eu teria aqui em linha de conta. Obviamente, tudo isto que eu estive aqui a dizer, e ainda vou falar mais de uma empresa, ou mais de um banco, neste caso, e do ETF do setor bancário também, nada disto, e aproveito para dizer já, é aconselhamento financeiro, ok? Aproveito para dar essa nota. Ora, então, aqui sobre a Goldman Sachs, não há aqui muito a dizer, terra de ninguém. Amanhã, obviamente, estes 5 bancos vão decidir e também o ETF do setor bancário vai mexer em conformidade e não esquecer ainda que quarta-feira ainda temos a BlackRock e a Morgan Stanley, não é? Aqui do setor bancário, aqui do setor das finanças. Mas não se esqueçam então aquilo que eu disse aqui sobre a Goldman Sachs. Deixo aqui a minha visão para aquilo que então será aqui o resultado de amanhã face àquilo que são os seus resultados. Ora, depois aqui também um caso interessante, que é a Citigroup, e reparem então que a Citigroup, também ela, não é? Reparem que efetivamente tem aqui claramente uma tendência crescente, ok? Tem uma tendência crescente que advém aqui desde meados de março, aqui, segunda semana de março aproximadamente, teve aqui várias zonas de toque. Isto pode ser interpretado como um padrão harmónico A, B, C, D, ok? A, B, C e o D aqui, ok? Mas aqui teria que estar também a fazer as medições, não é o caso. Agora, isto claramente parece-me a olhómetro, não é? Como se costuma dizer. Para isso teria que confirmar, não é? Para vos dar essa mesma confirmação. E depois reparem então que aqui
dando ou não esta confirmação deste padrão harmónico, tivemos aqui uma zona de toque, duas zonas de toque, 3, 4, e agora poderemos ter a quinta zona de toque, que coincidiria aqui com, neste caso, no dia 21 de abril, tinha sido aqui o máximo, depois andou aqui a marinar, aqui na segunda semana de junho aproximadamente, ainda conseguiu superar aqui com alguma força este nível dos 134, 135 aproximadamente, conseguimos chegar então aqui perto dos 148 e depois, neste caso, com esta vela aqui do dia 25 de junho, já não conseguimos superar a vela do dia 18, isto é, uma semana aproximadamente de diferença, e neste caso então, reparem que depois temos vindo daí a cair. Temos aqui no curtíssimo prazo uma zona interessante, porquê? Porque foi aqui onde aguentou nos 144, valor aproximado, depois não conseguiu superar este máximo que tinha feito, depois foi aqui que parou, não é? No dia 6, e foi aqui também onde deu aqui um pequeno spike, não é? Aqui um pequeno pico em alta, e foi onde rejeitou no dia 7, e a partir daqui continua sempre a fazer novos mínimos, ok? Sempre a fazer novos mínimos, claro que isto deveria-se melhor, obviamente, em time frames de curto prazo, mas a fazer mínimos decrescentes e máximos também eles decrescentes, ok? Agora, vamos ver se esta será aqui a zona esperada, novamente aqui dos 134, que já funcionou anteriormente, entre os 134,20 e os 135,70, se será esta zona aqui a vigiar e se a partir daqui nos iremos dirigir então à zona dos 144 e possivelmente depois a zona dos 153,50, 154,40, ou se a partir daqui não conseguimos ganhar força e então começamos a olhar para a zona dos 125 dólares. Já agora, deixem-me só dar aqui uma nota, eu creio que me esqueci, deixem-me só verificar. Exatamente, reparem, também a Goldman Sachs, reparem o que é que acontece aqui, não é? Eu bem parecia que me faltava aqui alguma coisa na Goldman Sachs. Reparem que também ela, não é? Teve aqui uma zona de toque, teve obviamente menos zonas de toque, pelo menos aqui num espaço intermédio, duas zonas, e agora aqui próximo a esta zona, terceira zona de toque, quarta zona, quinta zona. Isto, por um lado, pode mostrar aqui dois cenários. Poderá estar aqui a aguentar para, possivelmente, vamos ver se com os resultados ou não, apesar de que o mercado está sempre um passo à frente, neste caso, conseguir recuperar aqui e ganhar um novo momentum de alta e superar estas zonas que eu falei há pouco, ou então aqui com tanta zona de toque aqui desde finais de junho, inícios de julho, começarmos a olhar para estes valores aqui mais baixos e possivelmente então depois começarmos a olhar para a zona dos 950 aproximadamente, ok? Está aqui numa zona em que tem que reagir e se não reagir aqui poderá não ser bom sinal, ok? Não vamos aqui assumir nada porque nós não sabemos o que é que irá acontecer relativamente aos resultados da manhã. Ora, depois aqui também na zona de Equador, digamos assim, está aqui o setor financeiro, não é? E o setor financeiro vai se mover amanhã certamente, diria eu, não é? Com os resultados destas cotadas, ou sensivelmente, não é? Pode não ser o movimento todo amanhã, mas ou falamos aqui de cerca de 2,5% para baixo, ou possivelmente então cerca de 2,5% para cima. Claro que pode não ser já amanhã ou na quarta-feira, até com o resultado da Morgan Stanley e também da BlackRock, mas ao longo das próximas sessões deverá tocar aqui um dos extremos, não é? E não vale a pena uma vez mais tentarmos adivinhar o que é que nós temos que trazer, a probabilidade até ao nosso lado. E o que é que a probabilidade nos diz? A probabilidade diz-nos que fechamos o gap, hoje conseguimos recuperar daquilo que foi o movimento de queda de sexta-feira, encerramos aqui o gap que já o tínhamos feito na sexta-feira, e então vamos ver se este movimento será ou não para continuar, ok? De momento, devemos estar próximo à zona dos 78,6 de FIBO, ok? Já lá tivemos aqui muito, muito perto. Reparem que até esta zona até coincide aqui. Reparem, 57,59, 57,60, 57,41. Neste caso, reparem então que a zona dos 78,6 está aqui próximo aos 56,23, mas mesmo assim conseguiu ganhar tanto o rácio de ouro, que é os 61,8, como os 2/3 de Fibonacci, os 0,67 ou os 67% de FIBO. Por isso, amanhã então, aqui cuidado
com o setor financeiro, neste caso com o ETF, porque poderá então aqui demonstrar alguma, por um lado, alguma debilidade, se as empresas não se comportarem assim tão bem como o mercado espera, ou, neste caso, se mostrarem resultados fortes, resultados consistentes, poderá então mostrar aqui uma perna ainda em alta e fazer a superação daquilo que foi a vela de 7 de julho. Como nós já vimos, foi uma vela aqui negra para as empresas que eu vos mostrei, ok? Da minha parte é tudo. Resta desejar-vos continuação de uma excelente noite. Um grande abraço a todos. Não se esqueçam, amanhã temos então o webinar da XTB a falar sobre o IPC. Vamos também certamente aqui olhar para estas cotadas. Por isso, grande abraço uma vez mais, bons negócios e tudo a correr bem. Obrigado.